Hoje eu vou contar para vocês uma história que me emociona muito. Essa história está nesse livro que chama Amani. Esse livro faz parte da literatura afro-brasileira. Quem escreveu esse livro foi o Jorge de Camba, que é mineiro de Itabirito. Quem fez as ilustrações foi a Juliana Bali. E esse livro é da editora Com Arte. Vou contar para vocês a história de um menino que vivia lá nas terras da África. O nome dele era Amani. Amani era um menino muito esperto, levantava cedo, dava milho às galinhas, catava os frutos da grande árvore que ficava ao lado da casa e tirava o leite, ordenhava as 2 cabras da família. O pai de Amani era soldado do rei e passava a maior parte do tempo fora de casa, ajudando a proteger o palácio ou resolvendo problemas em outras partes do reino. Já a sua mãe, a Base, era a curandeira da aldeia e fazia muitas visitas a pessoas doentes quando essas não podiam vir à sua casa, que tinha uma horta cheia de ervas e de flores. Como levantava cedo, a Amani almoçava cedo e depois ia para a casa dos anciãos, que era a escola da aldeia. Lá aprendia de tudo um pouco. Aprendia a conhecer os aromas das ervas, a conhecer as fases da lua, fabricar arcos, flechas, a cuidar dos animais da casa e do mato e a entender os segredos da natureza, cheias de mistérios. Sempre quando chegava em casa, tinha uma novidade para contar. Certo dia, depois de passar a tarde inteira aprendendo a cuidar de criancinhas, fazer mingau, limpar cocôzinho, quando ele chegou em casa, teve uma surpresa. A sua mãe, que nos últimos tempos tinha engordado um bocado, tinha emagrecido de uma vez e tinha trazido para casa uma irmãzinha. Ela era gordinha e tinha os olhos como sementinhas pretas, vivos e brilhantes. Ia se chamar Abayomi. Naquele dia, o pai passou o resto da tarde sentado no tronco da árvore que ficava em frente à casa, recebendo visitas e cumprimentos das pessoas da aldeia. À noite fizeram uma fogueira, os homens chegaram trazendo caça, tambores e as mulheres dançavam em volta da fogueira com suas roupas coloridas. A criançada correndo para lá e para cá. No outro dia, tudo voltou ao normal. Era o mesmo sol amarelo e o mesmo céu azul. Só que agora a mãe ficava mais tempo em casa e a Amani tinha mais tempo para brincar com os coleguinhas no riacho, para subir nos galhos da grande árvore e também para brincar com os animais, os amiguinhos do mato, o macaco, a lebre e a zebrinha, zebré. Ficava brincando com eles até os pastores recolherem os animais, recolher o rebanho para não virar comida para o leão e acender uma fogueira lá no centro da praça. Depois ele ia para casa, tomava banho, jantava e ia dormir. Dormia cedo, com o quarto sempre iluminado pelos vagalumes que entravam pela janela, sempre aberta. Às vezes, um passarinho com insônia vinha cantar perto da sua janela. Certa noite, Amani acordou com uma gritaria na casa. Ele viu que a sua irmãzinha chorava muito, parecia muito assustada. Levantou para ver o que era e percebeu que a sua casa e de todos da aldeia estava sendo invadida por homens estranhos. Eles estavam tirando as pessoas da casa à força e levando todas para a praça e amarrando as pessoas com corda. A sua irmãzinha foi entregue para uma das vovós. Eles amarraram todos em fila e começaram a caminhar. Um dos anciãos falou que o seu pai chegaria a tempo de salvá-lo, mas todos foram levados, amarrados, caminhando amarrados. A Amani caminhava ao lado de sua mãe. Em certo momento,
Eles caminharam até de manhã. Quando estavam muito cansados, pararam para comer. As mulheres cozinharam inhame, foi a única coisa que comeram. E em certo momento tiveram que atravessar um rio. A Mani conhecia, ele já estivera naquele lugar com o seu avô para ver os elefantes se banharem. Às vezes apareciam hipopótamos com suas bocarras enormes. No meio do rio, quando a água estava em seu pescoço, a Mani tropeçou em uma pedra e se desequilibrou. A sua mãe tentou ajudá-lo, ela quis ajudá-lo, mas os homens bateram nela com uma vara e a obrigaram a seguir, chorando e gritando seu nome. A Mani foi descendo na correnteza, vendo sua mãe e seus parentes cada vez menores. A Mani chorava. As suas lágrimas se misturavam com a água do rio e o rio inteiro chorava com ele. Conseguiu nadar até a margem e foi correndo para casa. Na aldeia só ficaram as pessoas mais velhas, os idosos e as crianças bem pequenas. Ficou sabendo então que todos foram levados para serem vendidos como escravos em um reino muito distante. Seu pai não chegaria a tempo de salvar a sua mãe. Nunca mais veria sua mãe, que cuidava das dores, curava as dores da aldeia, que o aconchegava nas noites de frio, que contava histórias de uma terra de sonho e magia, de fartura e de paz. As crianças que ficaram choravam muito, a Mani também chorava. A aldeia estava toda destruída. No lugar da escola, só cinza, casas queimadas, plantações destruídas. Depois de um dia inteiro de lamentações, os anciãos resolveram fazer uma reunião. A Mani foi convidado. Era a sua primeira reunião com gente grande. Eles decidiram então que enquanto os soldados não chegassem, eles iriam cuidar da aldeia. Muitos ainda eram fortes, tinham sido valorosos guerreiros no passado. A Mani ajudaria como pudesse, cuidando dos menores, catando fruto das árvores, tirando leite. E aos poucos a aldeia foi voltando à vida. A escola foi reconstruída, só que agora as crianças ficavam lá o dia inteiro. Pessoas de outras aldeias que também foram atacadas vieram para ajudar. E juntas fizeram uma grande confederação de aldeias. O pai de Amani se tornou general e criou um grande grupo de defensores de aldeias. E o tempo foi passando, lento e triste. Amani cresceu e se tornou um valoroso guerreiro, virou o chefe da aldeia. Nada se fazia sem a sua autorização. Ele ensinava os menores e respeitava os mais velhos. As crianças cresceram e na aldeia tinha muitas mocinhas em idade de se casar. Mas Amani não queria se casar. Passava os dias a lembrar de sua mãe. Ele subia no alto da montanha e ficava observando a curva do rio, onde ele tinha visto desaparecer, na esperança de que ela voltasse na mesma curva do rio. Ele sabia que em algum lugar ela estaria pensando nele e em sua irmã, a Bayomi, agora uma bela mocinha de olhos doces. As estrelas lá no céu, piscando, eram sua companhia. Seus amigos animais vinham se sentar com ele para esperar também. E quando as estrelas paravam de piscar e se preparavam para dormir, longe, muito longe, em uma aldeia escondida nas matas de um grande país chamado Brasil, a sua mãe sentava embaixo de uma grande árvore, olhava as estrelas no céu e, chorando, abençoava os filhos distantes.